Hoje eu tô sentindo de falar sobre propósito. Ontem eu tive uma conversa muito linda com uma companheira poderosa e essa palavrinha ficou aqui na minha mente. Recebi um convite mesmo para olhar para isso através desse encontro. E hoje, na live, lá no Instagram, Olhos do Amor, não sei se você conhece, se não conhece, te convido, né? Deixa aqui o convite para conhecer. Hoje a Paty e o Lu leram a sessão... Opa! Deixa eu achar aqui. O capítulo é o 29, o despertar. E a sessão é a sessão 6, o perdão e o fim do tempo. E no parágrafo 5, ele diz assim, quem sentir, né, de ler depois a sessão completa, fica o convite. Mas eu sinto de me ater aqui a esse parágrafo, que é o que está aqui na mente agora. Então, no parágrafo 5, ele diz assim: esse mundo atará os teus pés e as tuas mãos e matará o teu corpo, só se pensares que ele foi feito para crucificar o Filho de Deus. Vou repetir. Esse mundo atará os teus pés e as tuas mãos e matará o teu corpo, só se pensares que ele foi feito para crucificar o Filho de Deus. Pois embora ele tenha sido um sonho de morte, vamos lá. Pois embora ele tenha sido um sonho de morte, não precisas deixar que represente isso para ti. Permite que isso seja mudado e nada no mundo deixará de ser mudado também. Pois tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês nas coisas. Parágrafo 6. Como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Como é livre do medo, como é cheio de bênçãos e felicidade. E que coisa alegre é habitar por um breve momento em um lugar tão feliz. Nem se deve esquecer em tal mundo que o momento é breve, até que a intemporalidade venha em quietude tomar o lugar do tempo. Tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês nas coisas. Nossa, é tão perfeito. Hoje de manhã eu tive uma experiência que isso ficou tão
prático assim, ficou tão claro. Mas antes de eu compartilhar essa experiência, eu quero falar sobre aquela sensação que a gente tem, aquela ideia que às vezes aparece na nossa mente, de que a gente não tá dando conta do perdão, que a gente não tá dando conta de perdoar o mundo, né? Nossa, é muita coisa para perdoar, né? Às vezes, não sei aí, mas aqui eu já pensei isso algumas vezes. Nossa, tem muita coisa para perdoar, não vou dar conta. E às vezes também tem aquela experiência que parece muito que o nosso dia é tão cheio, tão corrido, tão cheio de formas e compromissos e tempo. Sabe aquele dia tão cheio de tempo? Agora eu tenho que fazer isso, depois aquilo e aquilo. E aí de repente você percebe que esqueceu a lição do dia, se estiver praticando a lição, alguma lição do livro de exercícios. Você percebe que esqueceu aquela sessão ou aquela sentença que alguém te falou, que você leu e que tocou tão profundamente o seu coração naquele momento, e de repente parece que o dia ficou maior que tudo. Parece que as demandas, elas são maiores, né? E eu fui convidada a olhar para isso aqui, dentro de mim, e não no que parece ser o meu dia. E voltando agora para a experiência que eu tive hoje, em que eu me vi levemente irritada no período da manhã, e quando eu olhei para dentro e senti aquela irritação e entrei aqui em oração, ficou muito claro que eu só estava esquecida do propósito, que eu só não tinha escolhido o propósito, porque não dá para escolher nada mais aqui. A gente só escolhe o propósito. Com que propósito eu vou ver? E aí fui olhando para dentro, sabe? Reconhecendo, nossa, Jesus, claramente aqui eu não escolhi o perdão como propósito. Claramente eu não estou escolhendo a paz da minha mente. E foi tão legal olhar para isso, porque eu vi também uma coisa muito interessante, engraçada agora, mas interessante. Que às vezes, para não dizer sempre, eu escolho, e aí eu te faço um convite para você olhar aí para o que parece ser a sua história. Que às vezes eu claramente escolho decidir pelo propósito, decidir pelo perdão como propósito em algumas experiências, com alguns relacionamentos e outros não. Que tem um desejo de esconder, de me esconder, de esconder algumas experiências no meu dia. Então, algumas ideias específicas, né? Que a gente está sempre falando que o Espírito Santo usa tudo, né? Tudo que a gente entrega. Então hoje eu fui olhar para isso porque parecia que tinham formas diferentes e que em uma forma específica eu estava com o propósito do perdão na minha mente, mas aqui eu estava equivocada. Sabe essa confusão que às vezes parece tão real? E a gente começa a achar que é a forma
que dita isso, né? Que é a forma que determina o propósito, que é a forma que vai me dizer se é ou não, se aquilo está ou não sendo usado para o perdão, ou, né? Enfim. E aí eu percebi que não, que eu voluntariamente decido não entregar todas as experiências. Porque se eu entrego tudo e escolho o propósito, apenas o propósito do perdão, a cada instante, em qualquer independente do lugar, da situação, do relacionamento, da tarefa, o que quer que eu pareça estar fazendo aqui nesse mundo. Se eu decido pelo propósito do perdão e da paz da minha mente, independente do que eu estou acreditando ali, do que eu penso estar fazendo, eu vou experimentar a liberdade real do ser. Só que como eu desejo esconder algumas coisas, né? Eu não experimento essa liberdade e aí eu começo a sentir esses desconfortos, né? Esses julgamentos entre formas, né? E muitas vezes, né, posso até utilizar de conceitos que a gente conhece para negar, para não olhar. Nossa, eu vi várias vezes já minha mente fazendo isso em diversas situações. Nossa, mas eu acho que é porque esse ciclo se encerrou. Então, eu acho que é isso. Por isso que eu não tô gostando mais, é por isso que eu não quero mais. É porque eu não tô mais inspirada. E eu falei de inspiração, né, recentemente. E é perfeito, porque não é sobre isso, né? A gente pode encerrar ciclos com alegria e com leveza, né? Mas também foi importante reconhecer, e é isso que eu quero compartilhar aqui, que há um desejo de não decidir pelo propósito do perdão em todas as circunstâncias, em todas as situações. Porque ao não escolher, eu deixo uma brecha para usar aquela ideia, aquela tarefa, aquela pessoa, eu deixo ela a parte do perdão, a parte da minha mente, tem uma tentativa, né, que não existe, mas eu tento deixar ela parte da prática do perdão porque eu posso usá-la em algum momento para justificar minha raiva. Mas se eu colocar o propósito do perdão a cada instante, eu vou culpar quem lá? Quem que eu vou culpar? Como que eu vou justificar a minha raiva? Como que eu vou? Aí eu vou ter que olhar para dentro, né? Então, é uma brecha que fica, porque, não, aqui eu pratico, quando eu estou num grupo de estudos, eu consigo praticar presença, eu consigo. Mas aqui, nessa planilha de Excel, eu não consigo. Por trás disso, é só uma dinâmica para a gente justificar as nossas raivas, a ideia de culpa com a planilha, com o trabalho ou com aquele relacionamento, né? E por isso que essa sentença ela é muito perfeita, assim. Tudo aqui é definido apenas pelo propósito que tu vês na escolha. E ele continua: como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Como é livre do medo, como é cheio de bênçãos e felicidade. E que coisa alegre é habitar por um breve momento em um lugar tão feliz. Como que esse lugar não vai ser tão feliz? Não tem como não ser tão feliz. Mas aí a gente se depara com um obstáculo mesmo à paz, que é o desejo de ficar livre dela. Esse é o desejo de ficar livre. Então, como eu quero ficar livre da paz, então eu vou manter esse relacionamento aqui, não vou olhar para isso.
Eu não vou entregar essa ideia aqui para o Espírito Santo, porque é fato que quando eu entrego, a correção ela é inequívoca e a experiência vai me mostrar que a verdade é verdadeira. A experiência na minha mente vai mostrar que a verdade é verdadeira, que meu irmão é inocente, que eu sou inocente, e isso é felicidade. Então, eu trago esse convite aqui, né? Muitas vezes a gente está experimentando essa resistência com a prática das lições, e às vezes é só esse medo mesmo de chegar nessa experiência aqui. Como é belo o mundo, como é feliz eu perceber que nada aqui tem poder sobre mim, que eu decido pelo propósito, eu decido, sou eu que decido. Não é a forma que vai me dizer o que eu vou sentir e pensar. Eu decido. Não é a planilha, não é o meu pai, minha mãe, meu primo, meu colega que está ditando o que eu tenho que experimentar. Eu não sou vítima. Como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Como é livre do medo. E aí é sempre esse movimento de dar um passo para trás e reconhecer esse desejo inconsciente, equivocado, esse pensamento equivocado, e entregar e pedir ajuda. Me ajuda, eu quero querer só o perdão, eu quero querer só a paz. E é um processo, a gente está aprendendo, né? É um passinho de cada vez. Mas não sei, é sempre muito, muito perfeito lembrar disso, sabe? Que eu não sou vítima. Eu escolho o propósito. Com quem que eu quero olhar para isso aqui? Com quem? Com quem eu vou assistir essa cena, esse filme aqui, que já acabou? Com quem que eu vou assistir? E ficou claro aqui para mim que é só um desejo de ficar livre da paz. Um desejo de ficar livre dessa liberdade. Não quero ser livre, não quero ser feliz. Não pode. Porque e aí? Acabou? É uma sensação de morte que parece uma morte mesmo. A gente tem esse medo que levanta esse medo. Parece que é o medo, parece que a gente vai morrer. Que aí acabou? Eu não vou mais sofrer? Eu não tenho mais como justificar a minha raiva? E é isso que está aqui para ser compartilhado. A lição de hoje, que é uma revisão. Hoje a gente começou a revisão 4. O perdão é a chave, né? Deixa eu até abrir aqui. O perdão é a chave da felicidade. O perdão oferece tudo o que eu quero. Isso é muito maravilhoso, assim. O perdão oferece tudo o que eu quero. Tudo o que você quer. Tudo. Tudo que a gente procura aqui, o perdão oferece. Essa felicidade verdadeira, perfeita, a liberdade real. Tudo. O perdão é a chave da felicidade. Só que, inevitavelmente, eu preciso olhar para o meu desejo de não experimentar essa felicidade. É doido, né? É insano, mas parece que é o que nós estamos acreditando. Então, eu senti muito, assim, de compartilhar isso para reforçar em mim. Porque hoje, quando eu me vi levemente irritada, assim, e que eu ouvi o que eu estava me contando, porque desse lugar vem toda a reclamação, lamentação, pensamentos muito pequenos, de comparação, toda a sensação de injustiça, de que você está sendo injustiçado, de que você
está sendo vítima mesmo. Toda vitimização, lamentação, principalmente essa sensação que eu tive de estar sendo injustiçada. Isso é injusto comigo. Não existe isso, assim. Vem dessa lacuna, assim. Parece que se abriu uma brecha na mente e aí é uma sensação de lacuna, de que é isso aqui? É o espaço dessa decisão, é um espaço em que o propósito ali precisa ser colocado. E quando eu percebi que eu falei, Jesus, eu não quero deixar isso passar. Eu estou muito equivocada pelo pensamento que eu estava tendo, pelas coisas que estavam vindo na minha mente e que eu estava ali entregando. Eu falei, nossa, esse não é o meu lugar. Eu acredito muito que é, mas eu confio que esse não é o meu lugar. Porque eu penso, é exatamente a lição de hoje, porque a minha mente contém só o que eu penso com Deus. Será que Deus pensa isso aqui? Então eu tô muito equivocada. E como é maravilhoso olhar para todos os pensamentos que eu estou pensando, entre aspas, sem Deus, né? Que eu estou pensando sozinha com o sistema de pensamento do ego, porque nesse lugar eu tô só na mente, né? Eu tô, não porque eu fui abandonada, mas porque eu saí. Eu escolhi voluntariamente ficar só, acreditar que estou só. Então é um lugar isolado na mente. Então essa realmente é uma lição perfeita para a gente olhar para tudo que a gente está pensando sozinho, nessa solidão, nesse lugar isolado, onde nada entra, nenhuma luz pode entrar, a gente está sempre fechando tudo, sabe? E o propósito é a nossa única escolha. E quando a gente está acreditando muito que é a forma que é a nossa escolha, a gente vai acreditar que existem formas melhores e piores, que existem formas que mais espirituais, menos espirituais. Aqui eu posso ver Jesus, aqui eu não vejo Jesus. Aqui eu posso estar na presença do Espírito Santo, aqui não. Aqui é mais fácil fazer a lição, aqui não. Fica nessa dúvida na mente. E toda dúvida, ela vem desses desejos conflitantes. Eu quero a paz, mas eu não quero. Eu desejo a paz da minha mente, mas eu desejo ficar livre dela. Aí a gente fica nesse conflito. E, nossa, muita gratidão por essa live de hoje, assim, lá no Instagram, Olhos do Amor. Porque trouxe realmente esse mergulho nessa sessão e foi um presente mesmo, assim. E como é gostoso experimentar isso, sabe? Parece que o dia eu vejo tudo dançando, me mostrando, olha aqui. Aí chega uma pessoa, aí chega um outro irmão com uma mensagem, aí uma demanda aqui, outra aqui, aí uma pessoa me liga, aí... E tudo trazendo conteúdo, o mesmo conteúdo, assim, olha para isso, me mostrando que eu estou equivocada, que eu estou acreditando que não é possível, que eu estou desejando ficar livre da paz. E todo equívoco só pede correção, né? Como Jesus fala, não pede punição, então é só entregar. Só precisa de correção, não precisa de punição. E eu ainda não sei como é belo o mundo cujo propósito é o perdão do Filho de Deus. Como é livre do medo, como é cheio de bênçãos e felicidade. Mas eu sinto que por um instante hoje eu, pelo menos, vi
que eu não estava querendo, que eu não tô querendo ser feliz agora. Quando sinto de terminar esse vídeo com isso que veio aqui na minha mente. Sinto muito, não posso buscar vídeos no Apple Watch. Quando eu era criança, aqui nessa história de Priscila, eu ganhei um livro do meu pai, da Marta Medeiros, uma escritora brasileira, escreve crônicas que eu sempre gostei muito. Escreve outros estilos também, gêneros, mas ela tem um livro que eu não lembro o livro qual que é, eu só lembro de uma frase desse livro. E eu lembro que ele me deu um box com livros pequenininhos, assim, pocket, sabe? E vinham uns 6 livros, assim, pequenininhos dela, todos de crônicas. Eu li todos os livros, mas eu só lembro de uma frase, uma pergunta. E eu li criança, assim, devia ter meus 12 anos, adolescente. No meio de uma crônica, ela fazia essa pergunta. E é com essa pergunta que eu quero encerrar esse vídeo. Uma pergunta para nós, aqui. E se eu te disser que você pode ser feliz para sempre, o que você me diria? O que você sente? E se eu te dissesse que você pode ser feliz agora, para sempre, o que você sente? O que você me diria? O propósito, o perdão, te oferece isso e muito mais. Então, e eu estou falando isso para mim mesmo. Vamos muito juntos nessa oração compartilhada. É isso. Até o próximo vídeo.